Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Hoje é sexta-feira, dia 4, amanhã dia 5, portanto, teremos aí um amistoso, né? E o amistoso pode ser interessante à medida que o Vasco faça o que vem fazendo através de Diniz, né? Evoluindo no seu jogo, num jogo apoiado, né? Com o que eu sempre falo aqui, inversões, superioridade numérica. E a gente sabe que um time, né, não vai sair aí jogando da noite para o dia 100%, né? Ainda mais com peças que o Vasco tem em posições medianas, né? Mas é importante ser amistoso, desde que o Diniz coloque aí o time que ele acha que é titular e o mantenha, né? A maior parte do jogo, mas nos amistosos o pessoal tende a colocar o primeiro tempo com o time titular, depois muda e tal, mas faz parte do treinamento. O Vasco ficou aí 10 dias de férias, como todos os times, né, ficaram, e é importante agora. O Vasco retomou os treinamentos dia 23 ou 22, salvo engano, de junho, né? Já está um tempo aí treinando. Vamos ver amanhã o que o Vasco vai mostrar. E é sempre bom. Vasco, qualquer jogo eu vejo, né? Qualquer jogo eu vejo do Vasco. Tá no sangue isso. Bom, alguns tópicos pequenos aqui, né? Admar Lopes, assim que entrou no Vasco, eu estava vendo aí, né? CBN, CNN, que são veículos de respeito, né? Ou até então eram. E começaram a apostar que o Admar Lopes tinha uma carreira, qual foi o adjetivo que eles usaram? Carreira sólida no futebol, como diretor executivo. E isso não é verdade, né? Ele pode estar no futebol há algum tempo já, né? Mas sólido não combina com isso. Era scout, depois passou a ser diretor executivo, né? Tá indicando nomes aí, e eu sempre falei que essa não é a função do diretor executivo. Quando tem um diretor técnico, né? O diretor técnico que indica jogadores, ou melhor, né? Recebe as indicações do treinador e vai conversar com o presidente ou com o próprio diretor executivo, mas não tem carreira sólida no futebol como diretor executivo, né? Uma pena aí a CNN, a CBN ficarem propagando isso aí, né? Bom, recebo muitos comentários aqui, né? Marcelo, você é a favor de refundar o Vasco? Claro que não. Vasco é isso aí. É o escudo, é o hino, são as cores do Vasco, né? A bandeira, o estádio, os troféus. Eu só tem um vídeo outro dia aqui, né? Sofri críticas, né? Porque se falir, tudo isso aí vai junto. Venderam o futebol do Vasco. E o futebol do Vasco tá lá, né? Troféus, as cores da camisa, o escudo, o emblema, a bandeira, o hino, tudo isso aí. Nunca serei favorável a refundar o Vasco, né? O meu Vasco é esse aí, né? E vou torcer aqui, sempre lutar para que ele fique de pé, rígido, até que eu faça a passagem dessa para melhor, né? Bom, mandaram dirigentes de marketing embora, né? Por conta de erros ortográficos, escudo do Vasco supostamente errado e tal. Eu falo supostamente porque o que sai na mídia, o cara vai lá e troca, né? Você entra para ver uma coisa no Vasco, tem uma coisa lá escrita, entra aqui a 10 minutos, tem outra coisa lá escrita. Eu não sei realmente o que aconteceu, mas houve isso aí, né? Agora pergunta, quem faz isso? Quem faz esse post lá? É o diretor de marketing? Não seria um subordinado seu? Um vassalo seu? Se ele é bom e houve esse problema, mandar embora, não seria algo errado? Né? Não sei. São conjecturas aqui. Eu, modesta parte, não sou a favor de culpar um diretor
que tem que delegar, né? Um diretor delega poderes, ele não vai estar fazendo um post lá, a função dele é outra. Então não sei se houve acerto ou erro ou não, queria o seu comentário sobre isso, né? Renovação do Couto, né? Vai usar a camisa 10 agora por mais um ano. Espero que não tenha a repercussão também no contrato do Alex Teixeira. Pelo amor de Deus, que o Alex Teixeira possa escafeder-se do Vasco em dezembro. O contrato dele vai até lá. Poderia ter saído antes, assim como fez o Souza, ou como fizeram com o Souza, mas, como eu já falei aqui em outros vídeos, o Alex Teixeira é amigo da Sempre Vasco, né? Edmundo, etc. E o Edmundo, apesar de dizer que está fora da Sempre Vasco, tem amigos lá e algumas lives diz que pode voltar e tal, se for convencido por A, B, C, Z, né? Então espero que não tenha repercussão do contrato Alex Teixeira, que ele saia realmente em dezembro. E falta a gente saber aí qual o valor que o Couto renovou, né? Mais um ano, esse 1,7 aí, né? Vamos ver. Richarlison. Se eu não me engano aqui, o Richarlison foi colocado na mídia ano passado através do Edmundo, né? Toda live que o Edmundo abria, ele falava, olha, o Vasco tem que contratar o Gabriel Jesus e o Richarlison, né? Sendo que o Gabriel Jesus estava lesionado, ia ficar 9 meses parado, e o Edmundo não estuda, não lê, né? Chama o Luiz Gustavo, nosso zagueiro, de Luiz Guilherme, o tempo inteiro, pedindo para que o Gabriel Jesus fosse contratado, sem saber que ele estava sem poder ser contratado, né? E agora, depois, ele começou a fazer o lobby, continuou fazendo o lobby do Richarlison, mas não tem como um cara desse vir para o Vasco, né? Não tem como, muito caro, o Vasco tem que se reestruturar, né? Acabamos de nos livrar de 1,7 milhões do Payet, e nessa contratação dessa monta, com a renovação do Couto, não sei se tem grana para isso. Não sei se tem grana para isso. O Vasco está pagando apenas mensalmente as dívidas tributárias parceladas e no final desse ano, ano que vem, já vai estar pagando aí a recuperação judicial. E quando um bicho desse vem aí para qualquer time, o Richarlison viesse para o Vasco, não é um contrato pequeno, o cara quer um contrato grande, aí botaria em 2028, 2 milhões de reais. Eu não sei se o Vasco tem pernas, né, para segurar isso aí, né? Thiago Mendes veio de graça, colocou um inscrito meu aqui, né? Olha, o Thiago Mendes vem de graça aí, né? Mas eu continuo falando que o importante é a gente definir aí o primeiro volante, que não temos, além do Hugo Moura, que uns falam que pode ser titular, outros falam que pode ser reserva e tal. Eu gosto do Hugo Moura, se ele rouba a bola e toca para o adversário. De quando em vez, também dá algumas assistências. Já deu assistências para gols no Vasco ano passado. Salvo engano, foram 4, né? Boas assistências. Até contra o Corinthians foi uma assistência dele boa. Agora há pouco, dando uma assistência para o Nuno, né? E ponto esquerda. Precisamos de um ponto esquerda que faça gols, né? Ah, mas o David está voltando aí, já falei isso aqui, né? Pode ajudar e tal, mas o David não é o cara que ataca a profundidade pela esquerda, ele arrasta bem, às vezes por dentro, né? Faz a função do Verratti, só que o Verratti é titular, há um lobby para o Verratti, não sei se um dia o Verratti poderia ficar como reserva do David, né? Não sei, mas também não estou aqui para dizer isso aí é do técnico, que ele faça o melhor para o Vasco, né? Mas amanhã estarei aí, firme e forte, vendo o Vascão, o que o Diniz continua trabalhando para que o Vasco possa crescer, né? Trazendo a base, subiu o Kaique aí, né? Subindo a base para jogar, e se o Vasco vier a contratar, não se esqueçam, né? Tem que ser melhores dos que estão aí como titulares, dos que estão como reservas, inclusive dos que podem subir aí pela base. Isso é importante. Não contratar jogadores que venham para cá para ajudar. O Vasco está cheio de ajudantes. Jean David, ajudante. Esforço, ajudante. Maxime era ajudante. Esse Garré aí, que o Diniz diz que não conhece o futebol dele, ajudante. A gente tem que ter mais
gente que resolve do que ajudante. Jogadores que resolvam do que ajudante. Se gostou do meu canal aqui, se inscreva, Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber os vídeos quando forem ao ar. Vasco em Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo. Dia 12 tem jogo contra o Botafogo, isso é importante, hein?